E aí, moçada, sejam todos bem-vindos ao canal Física com Joseil. Hoje falaremos sobre transmissão de movimentos. O movimento circular é um movimento de rotação de um corpo em torno de um eixo ao longo de uma trajetória circular de raio constante. Este movimento pode ser uniforme, caso a velocidade de rotação seja constante, ou variado, caso sua velocidade sofra variações ao longo do tempo. Aqui, trataremos apenas de um movimento circular uniforme, como, por exemplo, os ponteiros de um relógio, ou a sua antiga vitrola, ou o movimento da roda gigante. Em alguns movimentos podemos fazer uma aproximação, como, por exemplo, o lançamento de martelo, o movimento da bicicleta e qualquer outro tipo de engrenagem. Se quiser saber um pouco mais sobre as definições de movimento circular, assista a aula anterior no link acima. Uma aplicação bastante interessante e muito importante é a transmissão de movimentos usando duas ou mais engrenagens ou discos. Por exemplo, a primeira transmissão é a transmissão por contato. Nesse tipo de transmissão, os eixos são diferentes, paralelos, e elas têm um contato direto, gerando rotações com velocidades iguais, porém frequências diferentes. Para efeito de simplificação, vamos considerar as engrenagens como dois discos de raios RA e RB. Veja que, se o disco A gira no sentido horário, o disco B vai girar no sentido anti-horário e vice-versa. Em qualquer ponto desses discos teremos velocidades iguais, então podemos afirmar que a velocidade VA é igual à velocidade VB. Utilizando as equações de movimento circular uniforme, podemos escrever 2π RAFA é igual a 2π RBFB. Simplificando 2π de cada lado ou dividindo por 2π dos dois lados, como preferir, a gente chega na relação RAFA é igual a RBFB. Uma maneira de decorar é lembrar de Rafa. Veja que nessa situação, quem tiver o maior raio terá a menor frequência. Quem tiver o menor raio terá a maior frequência. Basta olharmos para a representação e a gente pode notar que enquanto a engrenagem maior der uma volta, a menor dará mais de uma, duas ou três, dependendo da relação do tamanho dos raios. Uma outra maneira de transmitir o movimento é a transmissão por correia ou corrente. O principal exemplo pode ser uma bicicleta, onde o ciclista pedala, gerando rotação na coroa, onde fica o pedal, e é transmitido esse movimento para a catraca, que fica na roda, no mesmo eixo da roda. Aqui, por simplificação novamente, vamos considerar dois discos. Veja que a rotação, dessa vez, tem o mesmo sentido nas duas engrenagens. De forma análoga, como a corrente não estica, podemos afirmar que o módulo da velocidade em todos os pontos da corrente seria o mesmo, considerando assim um movimento circular uniforme. Dessa forma, podemos afirmar que VA é igual a VB. Utilizando as mesmas equações anteriores, temos a seguinte relação: 2π RF para A e 2π RF para B, que a gente chega na mesma equação Rafa, onde eu tenho uma relação inversamente proporcional entre raio e frequência. Todo ciclista, por experiência, sabe muito bem que existem várias combinações de catraca e coroa, que vai depender de qual velocidade você deseja, se é numa pista plana ou uma descida, onde você vai adquirir mais velocidade, ou uma subida, onde sua velocidade provavelmente será um pouco menor. E a última maneira de transmitir o movimento é a transmissão por eixo, ou seja, as duas engrenagens ou discos estão no mesmo eixo. A bicicleta é um exemplo típico disso quando você transmite o movimento da catraca para a roda. Uma pequena observação é que a bicicleta possui os dois tipos de transmissão: transmissão por correia, coroa, catraca, e transmissão por eixo, catraca, roda. E é muito fácil observar que as rotações terão o mesmo sentido. Fazendo a mesma simplificação dos exemplos anteriores, vamos transformar as catracas em discos, ou seja, vamos achar a velocidade em função do raio.
Veja que como elas estão conectadas no mesmo eixo, elas darão sempre o mesmo número de voltas. A diferença está no tamanho da volta. Quem tiver o maior raio terá uma volta maior, que é a medida da própria circunferência. Então, neste caso, esses dois pontos, poderemos chamar de A e B, possuem a mesma velocidade angular. Se utilizarmos a equação de velocidade angular 2πf, a gente chega à conclusão de que as frequências são iguais. Mas queremos saber aqui a relação das velocidades e raios. Então vamos substituir a velocidade angular pela velocidade dividido pelo raio. Teremos então a relação VA sobre RA é igual a VB sobre RB. Como esperado, veja que a velocidade e o raio são grandezas diretamente proporcionais. Quem tiver o maior raio terá maior velocidade. Quem tiver o menor raio terá menor velocidade. E aqui, para resolvermos os problemas, precisamos então compreender que tipo de movimento está sendo transmitido. Se é transmissão por contato, se é transmissão por correia ou se é transmissão por eixo. Vamos fazer um exemplo de uma questão do Enem. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM. E o número de dentes das engrenagens está apresentado no quadro. Então eu tenho a engrenagem A 24 dentes, a B 72, a C 36 e a D 108. A frequência de giro do ponteiro em RPM será... Inicialmente, vou resolver utilizando as equações. Veja que vou redesenhar o sistema visto de frente. Então teríamos 4 discos de tamanhos diferentes de acordo com o número de dentes. Então, a rotação do primeiro, do motor, seria o disco A, o menor de todos. Basta observar que a transmissão de A para B é feita por contato, então podemos utilizar a relação Raffa. Porém, o problema não informou o raio. Mas a gente pode usar a relação de que, quanto maior a circunferência, mais dentes. Então quer dizer que como a circunferência é proporcional ao raio, o número de dentes também. Então podemos substituir o raio em função do número de dentes. Ficamos NAFA é igual a NBFB. Utilizando o número de dentes da tabela 24, a frequência de rotação do motor, que é 18, o número de dentes B, que é 72, vezes a frequência B. Chegamos em, simplificando 24 e 72, ficamos com 18 é igual a 3F. A frequência B, após a transmissão, 6 RPM. Agora, a transmissão seguinte será de B para C, que é uma transmissão por eixo. Sabemos que na transmissão por eixo muda a velocidade e não a frequência. Então, podemos afirmar que a frequência de A é igual à frequência de B. E, por último, temos a transmissão de C para D, que é de novo uma transmissão por contato. Utilizando a relação da primeira transmissão, NDFD é igual a NCFC. O número de dentes é 108, a frequência eu estou procurando, o número de dentes 36 vezes 6. Simplificando 108 e 36, teremos 3FD é igual a 6. A frequência de rotação do disco D, 2 RPM. Agora, depois de um treinamento, podemos resolver utilizando um macete e no Enem a gente ganha tempo com isso. Vamos direto na tabela. A primeira transmissão de A para B é uma transmissão por contato e o número de dentes aumenta 3 vezes. Logo, a frequência vai diminuir 3 vezes. Se eu tinha 18 RPM, dividido por 3 eu tenho 6 RPM. De B para C é uma transmissão por eixo. Logo, a gente não tem variação da frequência, então continua 6 RPM. Na última transmissão, de C para D, eu tenho novamente um aumento de 3 vezes no número de dentes. Logo, a frequência vai diminuir 3 vezes novamente. Assim, temos que 6 dividido por 3, 2 RPM. Esses macetes funcionam sempre, facilita a vida e ganha tempo no Enem.
Obrigado a galera que chegou até o final. Se gostaram do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever e ativar os sininhos das notificações. Assim você fica por dentro de todos os vídeos. Um abraço e até a próxima!